bom dia. Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. A Central Única dos Trabalhadores, entidade a qual o SINT-RN é filiado, é uma das líderes da resistência contra a tentativa de golpe em curso no país. A presidenta da CUT-RN e diretora de formação do SINT-RN, professora Eliane Bandeira, explica agora por que as entidades ligadas aos trabalhadores são contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Eliane. Bom dia, Leilton. Bom dia, ouvintes do programa Extra Classe TV. Para mim é um prazer enorme estar voltando novamente, a participar desse programa, hoje como presidenta da Central Única dos Trabalhadores. E claro, não esquecer nunca as minhas origens, a minha base, como secretária de organização do SINT, um sindicato combativo, de luta, que eu me orgulho muito de pertencer a essa base e a essa direção. Pois bem, que hoje nós estamos passando por um momento muito tenso, a classe trabalhadora como toda, essa crise, E você está à frente, em duas vertentes, enquanto presidenta da CUT, enquanto diretora do SINT. Eliane, a maior preocupação de parte da categoria é com relação a esse posicionamento, tanto do sindicato como da CUT, a entidade a qual o SINT é afiliado. Posicionamento em que o sindicato escolhe o lado, o lado que é contra o impeachment da presidenta. Sendo o sindicato uma entidade não partidária, como explica isso? Leilton, na verdade, essa posição do SINT, essa posição da Central Única dos Trabalhadores e do movimento no todo, porque a gente precisa compreender isso, não como uma ação isolada do SINT, mas como uma ação coletiva, de todos os partidos de esquerda, de todos os movimentos organizados da sociedade civil e, claro, do movimento sindical. Por que o movimento sindical hoje optou por se posicionar contra o golpe, por estar fazendo essa discussão nas suas bases? Simplesmente, Leilton, porque a gente não pode aceitar um ataque à democracia. A nossa democracia ela é muito jovem e não se justifica hoje o que está sendo implementado nesse país. Mas, Eliane, os que defendem a destituição da presidenta Dilma dizem que é um instrumento democrático porque o impeachment ele consta na Constituição. Leilton, mas ele precisa ter uma base legal para isso, E até agora não foi comprovado nada, não tem nenhuma base legal que justifique o impeachment. Eliane, um dos motivos pelos quais as pessoas acreditam, na solução, nesse impeachment como uma solução, é o combate à corrupção. Em que a destituição da presidenta Dilma poderia colaborar para acabar a corrupção, esse mal que todo o movimento sindical, que a CUT, que o SINT sempre combateu? Leilton, eu fico o tempo todo me interrogando e me indagando como é que as pessoas não conseguem perceber. Se coloca hoje a questão da corrupção como se fosse do PT e do governo de Dilma. A gente sabe muito bem que isso não é verdade. Quantas e quantas vezes nós já não vimos CPIs que a gente costumava dizer que acabou em pizza, que não eram investigados, que deixava para lá. Qual é a lista que aparece lá o nome de Dilma ou de Lula? Mas nós temos essas mesmas pessoas que estão indo para as ruas, que estão no Congresso Nacional defendendo o impeachment, lá com seus nomes na lista. Quem vai assumir esse país? É esses que dizem que são contra a corrupção e são os maiores corruptos que a gente tem nesse país? A gente sabe que o problema da corrupção nesse país ela vem de 500 anos. Eu não estou querendo justificar aqui ações isoladas de um ou de outro, mas é para deixar muito claro, o que tem por trás disso não é o combate à corrupção, porque se fosse, nesse Congresso, alguns desses deputados, os senadores, que se colocam tanto contra a corrupção, já teriam apresentado algum projeto de lei que viesse fazer o combate à corrupção. Agora eu quero e desafio qualquer um a me dizer qual foi o político que até hoje fez um projeto de lei que combatesse a corrupção. O que eles querem, na verdade, Leilton, é a impunidade, é trazer de volta aquele modelo de governo que não punia, que não apurava. Por que a gente diz? Os maiores escândalos, tudo aconteceu nesse governo, porque foi esse governo que teve a coragem
de apurar. Cortando na carne, pague quem tiver culpa, mas foi esse governo que fez isso. Então, assim, o PT, o movimento, esse governo, ele não é a favor da corrupção, muito pelo contrário, né? A gente é a favor mesmo que seja apurado e que os culpados realmente sejam punidos. Agora, o que a gente não vai aceitar é que os punidos seja a classe trabalhadora. A gente não vai permitir que direito de trabalhador seja negado. Especificamente, Eliane, com relação à educação, a gente tem sempre abordado essa questão aqui dentro da educação. Quais são os riscos para os trabalhadores em educação caso passe o golpe? Leilton, esses riscos eles estão muito claros, né? Assim, todo trabalhador em educação, e acho que a sociedade não todo sabe. Todo mundo sabe da dificuldade que é para a gente aprovar, foi para aprovar o nosso piso nacional salarial. Foram muitos anos de lutas da nossa gloriosa central, da nossa CNTE, né, e dos sindicatos filiados para que a gente conquistasse o nosso piso nacional salarial. É o desejado? Não. É o possível. Eu acho que o trabalhador em educação ele precisaria ser muito melhor remunerado, mas não é o desejado, mas é o que nós temos hoje. Acontecendo a queda desse governo, um primeiro ataque que nós vamos ter é no piso nacional salarial, porque é esse piso, Leilton, que nos fortalece para garantir que o mesmo professor que trabalha em Natal tem o mesmo piso salarial de um professor que mora em Lagoa Salgada, lá no Alto Oeste, né? É a equiparação do salário. E a gente sabe que a primeira coisa que vai cair é o piso nacional salarial do professor. A gente tem que ter isso muito claro, né? Uma outra questão, os financiamentos da educação, eles com certeza serão reduzidos. E nós, trabalhadores em educação, como formadores de opinião, nós temos a obrigação, Leilton, de ler e de refletir, né, e de ter uma posição crítica sobre as coisas. Nós não podemos nos calar e nem não podemos nos omitir. Então, o SINT, enquanto Sindicato de Trabalhador em Educação, que é uma classe formadora de opinião, precisa fazer também essa reflexão, né? Ok, nós conversamos com a presidenta da CUT-RN, diretora de organização do SINT-RN, a professora Eliane Bandeira. Eliane, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Leilton, a oportunidade de estar aqui novamente, né, dialogando com os trabalhadores em educação, hoje não só como dirigente do SINT, né, mas como dirigente da Central Única dos Trabalhadores, hoje com um pensamento bem mais amplo, né, não só de defesa dos direitos dos trabalhadores em educação, mas de toda a classe trabalhadora desse país. Então, uma central, né, que pensa o urbano e o rural, o público e o privado. O SINT-RN ganhou a ação que pede o pagamento do plano de carreira dos funcionários da educação. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a assessoria jurídica explica que a rapidez da decisão se deu porque o governo embargou apenas 15% do valor pedido. A boa novidade é que o Estado ele apresentou uma impugnação muito pequena e, na verdade, ele pede a homologação desse cálculo para todos os funcionários que estão incluídos nessa nossa ação. Então, prestem bem atenção. Agora, o pagamento que está bem próximo de acontecer para todos os funcionários que estão ligados ao SINT, até porque o SINT é o sindicato que representa há mais de 20 anos todos os funcionários da educação, está bem próximo. O Estado já concordou e pediu a homologação. Isso significa que, em breve, o juiz responsável da 2ª Vara da Fazenda Pública vai expedir os RPVs, que é nada mais nada menos do que uma ordem de pagamento para que o Estado, em 60 dias, faça o depósito para os funcionários da educação. Para receber o valor a que terá direito, o funcionário deverá preencher a procuração que está sendo disponibilizada no site do SINT-RN e encaminhar para os núcleos regionais ou sede estadual do sindicato. Por hoje é só. Muito obrigado por sua audiência e continue acompanhando as lutas da rede estadual e das redes municipais através do nosso site e redes sociais. Até o próximo domingo, a partir das 9 da manhã. Até lá!